Bem-vindos, estudantes, a mais um Tira a Dúvida do Conquistar. Eu sou a professora Darlinda Monteiro, de Química, e a nossa aula, água da torneira é a ideal para o consumo? Objeto de conhecimento, separação de misturas homogêneas e heterogêneas. Agora, vamos à nossa dúvida? Momento dúvida. Água da torneira é a ideal para o consumo? Sim, não. Pensa um pouco. Água da torneira é a ideal para o consumo? Se a sua casa é abastecida com água tratada, não existe problema em consumir a água da torneira para cozinhar ou beber. As principais etapas de tratamento de água são: primeira etapa, captação. Nessa primeira etapa, a água ela passa por um gradeamento, sistema de grades, que impede a entrada de elementos sólidos contidos na água, como folhas, galhos e troncos. Segunda etapa, adução. Transporte de água do manancial ao tratamento ou da água tratada ao sistema de distribuição, normalmente por meio de bombas que levam a água captada até a estação de tratamento de água. Terceira etapa, coagulação. Nesta etapa, acrescenta-se à água coagulantes químicos. No Brasil, o coagulante utilizado é o sulfato de alumínio. Quarta etapa, floculação. A água é agitada fortemente por cerca de 30 segundos por um agitador mecânico, com a finalidade de aumentar a dispersão do coagulante. Depois, o sistema é agitado lentamente, permitindo o contato entre as partículas. Quinta etapa, a decantação, que é basicamente o ato de separar por meio da gravidade os sólidos sedimentáveis que estão contidos em uma solução líquida. Os sólidos sedimentam no fundo do decantador, de onde acabam sendo removidos, como lodo, enquanto o efluente livre dos sólidos decanta. Sexta etapa, filtragem. A água decantada é encaminhada às unidades filtrantes, onde é efetuado o processo de filtração, que consiste em passar a água através de filtros formados por camadas de areia grossa, areia fina, cascalho, pedregulho e carvão, capazes de reter os flocos que passam sem decantar-se, ou outras impurezas. Sétima etapa, desinfecção. É feita uma última adição de cloro no líquido antes de sua saída da estação de tratamento. Ela garante
que a água fornecida chegue isenta de bactérias e vírus até a casa do consumidor. A água recebe adição de cloro, flúor e controle do pH. E a oitava etapa é a reservação. A água é armazenada em reservatórios com duas finalidades: manter a regularidade do abastecimento e atender às demandas excessivas, como as que ocorrem nos períodos de calor intenso ou quando durante o dia usa-se muita água ao mesmo tempo. E agora, vem comigo conhecer os processos de separação dos componentes de misturas homogêneas e heterogêneas. Para melhor compreensão dos processos de separação de misturas homogêneas e heterogêneas, vamos utilizar um mapa mental. Então, vamos falar sobre a decantação. É um método de separação de misturas heterogêneas formadas por sólido e líquido, ou por dois ou mais líquidos. A filtração, que é um método físico de separação de misturas heterogêneas quando temos um sólido disperso em um líquido ou gás. Dissolução fracionada ou extração por solvente é uma técnica utilizada para fazer a separação de misturas heterogêneas que são formadas com mais de dois sólidos. Destilação simples é um método utilizado para separar os componentes de uma mistura homogênea. Apresenta apenas uma única fase, que é formada por um componente sólido dissolvido em um líquido. A destilação fracionada é um método de separação utilizada em misturas homogêneas formadas por dois ou mais líquidos. Exemplos: tenho duas misturas. Na primeira mistura, limalha de ferro e enxofre. Na segunda mistura, petróleo. Então, quais técnicas que eu utilizo? Na primeira, para separar a limalha de ferro do enxofre, eu utilizo a separação magnética. Separação magnética. Método no qual um ímã é utilizado para retirar o componente metálico presente em uma mistura formada por sólidos. Para separar os componentes do petróleo, utilizamos a técnica chamada de destilação fracionada. É um método que se baseia na diferença do ponto de ebulição dos líquidos presentes em uma mistura homogênea. Agora, eu quero que você pense um pouco. Como você pode separar uma mistura de areia e água? Alguém disse filtração. Realmente, pode-se utilizar a filtração para separar a areia da água. Mas pode ser utilizada uma outra técnica chamada de decantação. A decantação é um processo físico-natural que permite separar um material sólido ou líquido de outros materiais que têm densidades diferentes e não são miscíveis, ou seja, elas não se misturam. Agora, a diferença da filtração da decantação é que a decantação você precisa deixar
esse sistema em repouso. E aí, né, demora um pouco mais para ocorrer essa separação. E agora, vamos ao nosso checklist. Conhecemos no universo da química os processos de separação de misturas homogêneas e heterogêneas. Misturas homogêneas são aquelas que apresentam uma única fase. Misturas heterogêneas são aquelas que apresentam mais de uma fase. As principais técnicas utilizadas para separar os componentes de uma mistura homogênea e heterogênea são a decantação, a filtração, a dissolução fracionada, destilação simples e destilação fracionada. Afinal, o que é decantação? É um método de separação de misturas heterogêneas formadas por um sólido e líquido ou por dois ou mais líquidos. Temos a filtração. É um método físico de separação de misturas heterogêneas. Quando temos um sólido disperso em um líquido ou gás. Dissolução fracionada ou extração por solvente. É uma técnica utilizada para fazer a separação de misturas heterogêneas que são formadas com mais de dois sólidos. Destilação simples é um método utilizado para separar os componentes de uma mistura homogênea que apresenta uma única fase, formada por um componente sólido dissolvido em um líquido. E temos a destilação fracionada, que é um método de separação utilizado em misturas homogêneas formadas por dois ou mais líquidos miscíveis. Essa palavra miscível significa que eles estão misturados, né? Um exemplo é o petróleo. O petróleo, ele é uma mistura homogênea que, para retirar os componentes presentes nessa mistura, utiliza-se aí a destilação fracionada, né? E como se baseia essa técnica? Pela diferença do ponto de ebulição presente nos líquidos da mistura homogênea. Essa técnica ela é muito utilizada nas indústrias e nos laboratórios. Uma outra técnica é a separação magnética, utilizada para separar os componentes sólidos de uma mistura heterogênea. Para ocorrer isso, é necessário ter um ímã, tá bom? Porque esse ímã, ele vai atrair o metal presente na mistura, tá bom? Então agora vamos à dica. Anote aí você tem uma mistura homogênea, tá? E nessa mistura homogênea, você tem um sólido dissolvido pelo líquido, tá? E aí,
qual é a técnica utilizada para separar os componentes dessa mistura homogênea? Será a destilação simples. Então, se eu tenho uma mistura homogênea e os componentes, um é sólido e um outro é líquido, e é necessário lembrar que esse sólido está dissolvido, você já pensa em destilação simples. Agora eu tenho um outro sistema, também é uma mistura homogênea, só que aqui você tem líquidos. Os componentes dessa mistura homogênea são líquidos. E líquidos miscíveis, ou seja, eles se misturam. E aí, você pensa, que técnica eu utilizo para separar os componentes de uma mistura homogênea, onde eu tenho líquidos? É a técnica de destilação fracionada. E o que é destilação simples? Destilação simples é um método utilizado para separar os componentes de uma mistura homogênea, a que apresenta uma única fase, formada por um componente sólido dissolvido em um líquido. Nessa técnica ocorrem dois processos, tá? A vaporização e a condensação. Em laboratório, utilizamos esses equipamentos para realizar essa técnica de destilação simples. Destilação fracionada é um método de separação utilizado em misturas homogêneas formada por dois ou mais líquidos. Os equipamentos são os mesmos da destilação simples, mas é acrescentado aqui um equipamento que é chamado de coluna de fracionamento. Agora, vamos à dica 2. Agora a gente tem, né, uma mistura heterogênea, tá? E eu tenho dois sólidos. Qual é a técnica que eu utilizo para separar esses componentes? A separação magnética. Agora eu tenho uma mistura, tá? E essa mistura, os componentes, um é sólido e o outro é líquido. Aí eu posso usar a filtração ou a decantação para separar esses componentes. Então, gente, temos aqui a separação magnética, que é aplicada na separação de sólidos, em que se utiliza um ímã para atrair os metais, como ferro, cobalto e níquel. E temos a decantação, né? A decantação é um método utilizado para separar os componentes de misturas heterogêneas e tem as seguintes características. Elas são formadas por um líquido e um sólido que não está dissolvido e são formadas por dois ou mais líquidos immiscíveis. Temos a filtração, né, que é um método de separação de misturas heterogêneas, sólido líquido e gás sólido. É um método mais comum de separação de um sólido insolúvel a partir de um líquido. No cotidiano, a filtração é frequentemente aplicada para a remoção das partículas sólidas nas estações de tratamento de água e na preparação do café, por exemplo.
E vamos ao nosso encerramento. Obrigado, meus queridos alunos. E convido vocês a seguir o Semean pela rede social, @Centro de Mídias _AM, #Projeto Conquistar Seducam. Tchau!